E tivemos neste domingo o sorteio da loteria do draft de 2026. A loteria definiu a ordem das 14 primeiras escolhas do recrutamento. E o vencedor, detentor da pick 1, foi o Washington Wizards. Sem mais delongas, vamos debater e falar sobre a importância de cada uma dessas 14 primeiras escolhas do draft de 2026. Porque em uma classe repleta de fenômenos, não foi só o Washington que venceu essa loteria. Eu arrisco dizer que nessa classe não somente uma, mas diversas estrelas podem estar saindo deste recrutamento de 2026. Então vamos agora repercutir a loteria do draft em mais um vídeo no canal do QD. Vamos lá, todos os meus comentários neste vídeo partem da ideia de que a loteria é 100% confiável e fruto do acaso, e não algo armado como muita gente suspeita. Na verdade, tivemos muitas escolhas suspeitas ao longo dos anos. Enfim, quem sabe em outra oportunidade, se vocês quiserem, eu posso estar até fazendo um vídeo falando sobre essas escolhas que parecem não ter sido tão obra do acaso assim. Bom, para quem acompanha o canal, sabe que agora você pode se tornar membro do canal do QD. Então, se for da sua vontade, torne-se agora membro e contribua para o sucesso deste canal. Enfim, bora lá pro vídeo que vocês vieram ver loteria e vamos falar da loteria agora mesmo. E eu gostaria de começar falando pela última escolha dessa loteria, que foi a escolha de número 14 do Charlotte Hornets. Nada mal pro Hornets, que pegou a 14ª escolha depois de disputar o play-in. Difícil cravar quem seria escolhido aqui pelo Charlotte Hornets, porque ainda assim é uma pick bastante alta e muitos prospectos que estão na mira do Charlotte pode sair na frente. Mas o que está sendo falado nos mock draft, nas simulações lá nos Estados Unidos, pelos analistas que acompanham o draft durante todo o ano, estão falando de Jaden Quaintance, na número 14 deste ano. Um ala pivô que também joga na posição 5, com 2,8 metros de altura, ele tem apenas 18 anos. É um monstrinho que impressionou e muito no college. Muitos analistas e scouts do draft da NBA enxergam em Jaden Quaintance como um provável defensor do ano. Isso é claro se o Wembanyama permitir. Entre as qualidades deste jovem está a explosão, a mobilidade lateral e a proteção de aro. Isso com certeza qualifica ele como um dos melhores prospectos defensivos deste recrutamento. E vamos combinar, um time campeão precisa de defesa e esse novo time do Charlotte Hornets também. Eu arrisco dizer que o Charlotte deve ir atrás de um ala pivô, porque eles já possuem LaMelo Ball na posição 1, eles possuem também Con Knuppel na posição de número 2 e tem Brandon Miller na posição de ala, e aí sobram as posições 4 e 5, as posições de ala pivô e pivô. Atualmente essas posições são preenchidas por Miles Bridges e Moussa Diabate. Porém, uma das escolhas de primeira rodada do Charlotte Hornets de 2025, o pivô Ryan Kalkbrenner teve uma sólida primeira temporada, sendo um dos melhores bloqueadores entre os novatos. Então eu vejo o Hornets facilmente apostando nele como o futuro pivô da franquia Charlotte Hornets assim que ele estiver pronto. Então eu acho que o Charlotte precisa é de um ala pivô confiável. Não sou muito fã do Miles Bridges e eu trocaria ele se uma oportunidade surgisse, e eu gosto muito de Jaden Quaintance na posição 14, selecionado pelo Charlotte Hornets. E na escolha número 13 temos o Miami Heat, que a gente nunca sabe se eles estão em reconstrução ou montando um time para competir. O mock draft da ESPN coloca o Miami Heat selecionando LeBaron Finley Jr. LeBaron é um armador de aproximadamente 1,93 m, conhecido pela sua velocidade, capacidade de controlar jogadas e o seu controle de bola. Mas é como eu falei, essas últimas escolhas da loteria dependem muito de quem vai sair na frente e qual é o real desejo da franquia. Um time como o Charlotte, que disputou o play-in, pode ser que esteja pensando em dar o próximo passo para começar a competir. E aí vai da diretoria se eles trocam a escolha ou se selecionam um jovem. Se trocar a escolha, eles melhoram o time, e se eles pegarem um novato, eles conseguem uma boa peça para o futuro. Como eu falei, eu não sei se o Miami vai para reconstrução ou se vai tentar competir. Se vai tentar competir, o certo é trocar a escolha de número 13, e se for apostar em um novato, essa é uma boa classe para isso. A 12ª escolha do recrutamento geral deste ano pertence ao Oklahoma City Thunder. O Oklahoma pegou essa escolha através daquela troca envolvendo o Paul George,
que enviou Paul George para os Clippers, e Shai Gilgeous-Alexander para o Oklahoma City Thunder. Que troquinha, hein? Mas dos males o menor. A liga poderia estar em alerta se o Oklahoma pegasse uma pique mais alta neste recrutamento, mas como eu falei, essa é uma classe vasta de talentos. E aqui nessa escolha, caso sobre, eles podem ir atrás de Axel Lendeborg, um ala pivô / pivô que já tem 22 anos e é considerado velho para os padrões do draft. Porém, extremamente versátil, um excelente reboteiro e um defensor melhor ainda. E muito está se falando lá em OKC. Segundo as fontes, dizem que Oklahoma vai atrás de um pivô neste recrutamento, para ocupar o lugar que muito provavelmente ficará vago com a saída de Isaiah Hartenstein. Hartenstein tem contrato para a próxima temporada no valor de 28 milhões de dólares. É uma team option, cabe ao time decidir o que vai fazer com o seu contrato. OKC pode aceitar esse contrato de 28 milhões ou então libera o jogador para o mercado. Esse 28 milhões de Isaiah Hartenstein vai pesar demais na folha salarial do time e muito provavelmente ele seja liberado se Sam Presti, GM da franquia, não fizer uma mágica e manter Isaiah Hartenstein por lá. E caso Isaiah Hartenstein não fique em Oklahoma, aí teremos um ótimo pivô disponível no mercado. E na 11ª escolha temos o Golden State Warriors. E aqui, se eu pudesse apostar, eu apostaria na troca dessa escolha por Golden State. Steve Kerr renovou com a franquia e parece que Stephen Curry não quer ficar em um time de tanque ou um time de reconstrução. Stephinho quer competir e para isso acontecer, a escolha de número 11 pertencente ao Golden State Warriors precisaria ser negociada para a melhoria do elenco. E na 10ª escolha temos o Milwaukee Bucks. A notícia que saiu nesta segunda-feira é que a franquia finalmente ouvirá propostas por Giannis Antetokounmpo. Entre os interessados estão Celtics, Lakers, Heat, Timberwolves, Golden State Warriors e New York Knicks. Será que agora vai? Falando sobre a escolha de número 10, eu acho que os Bucks vão, se possível, de Nate Ament, um ala de 2,6 metros com muito talento ofensivo e um potencial gigantesco. Os scouts dizem que Nate Ament precisa ganhar força física e que a defesa dele ainda não é elite, mas é considerado um jogador muito talentoso para o tamanho que tem. E Milwaukee Bucks não deve de maneira alguma trocar essa escolha. E a reformulação completa da franquia vai passar sim pela troca de Giannis Antetokounmpo e por esse escolhido na 10ª posição geral do draft de 2026, seja Nate Ament ou um outro melhor disponível. Na 9ª escolha temos o Dallas Mavericks. Na pick 9, na 9ª escolha do draft deste ano, muito se fala em Braden Burris. Esse sim seria uma boa opção para o Dallas Mavericks. Braden Burris é um ala armador extremamente talentoso ofensivamente, conhecido pela criatividade e pela capacidade de pontuar em vários níveis da quadra. Os scouts gostam muito do potencial dele como pontuador, mas ainda apontam a evolução necessária na consistência do arremesso e nas tomadas de decisão. E de intocável em Dallas a gente só tem Cooper Flag. Kyrie Irving ainda está lá, mas a reconstrução do time não passa por ele. Até porque Kyrie já passou da casa dos 30 anos. Então sim, todas as posições estão abertas para serem preenchidas através de draft. Inclusive a posição 5, porque Dereck Lively vem sofrendo com lesões ultimamente e alguns pivôs também estão sendo ligados a essa 9ª escolha do Dallas. A ESPN colocou o Braden Burris, esse ala armador, como uma possível escolha do draft na 9ª posição, mas Dallas precisa ficar de olho em algum estilo desse draft, caso alguns times deixem passar opções melhores. Na 8ª escolha temos o Atlanta Hawks. Eu acho que daqui para frente fica fácil prever o que cada time precisa. A Atlanta precisa de um armador. Dyson Daniels não é um armador de ofício e o time sofreu com isso desde a saída de Trae Young. Então, eu sendo Atlanta, iria de armador nessa 8ª posição. E aí a ESPN colocou o Kingston Flames na posição 8, um armador muito atlético e agressivo ofensivamente. Os scouts enxergam nele muito potencial dos dois lados da quadra, mas dizem que ainda precisa evoluir no arremesso e na tomada de decisão. E isso é normal para alguém que não vivenciou a NBA ainda. E Kingston Flames, ele é um bom armador e pode até sair mais à frente no draft, porque afinal Kings, Jazz e Brooklyn Nets também precisam de armadores. O que pode acabar sobrando para o Sacramento Kings na posição de número 7 é Darius Akuff Jr., caso ele esteja disponível.
Darius Acuff Jr. é um armador muito talentoso ofensivamente, conhecido pela criatividade com a bola e pela capacidade de pontuar no pick and roll. Os scouts gostam bastante do potencial ofensivo dele, mas ainda existem dúvidas sobre a defesa, físico e a consistência no nível NBA. O Sacramento Kings precisa estudar com muito cuidado todos os prospectos disponíveis nesta classe, porque a Pick 7 pode até não ser uma top 3 da vida, mas ela é muito valiosa para tentar tirar o Sacramento dessa mediocridade. Isso se a diretoria acordar e trocar uma galera que está por lá e precisa urgentemente deixar a cidade de Sacramento. E eu tô falando de Domantas Sabonis, DeMar DeRozan e o senhor Zach LaVine. Não tem como reconstruir e levar o time constantemente aos playoffs com esses medalhões. E olha que eu nem estou falando de Russell Westbrook. Os Sacramento Kings precisam sim trocar esses caras. Falaram um tempo atrás que iniciariam a reconstrução total da franquia, eles me iludiram porque eu até fiz um vídeo aqui no canal, mas nada foi feito. Falaram que Domantas Sabonis seria trocado na deadline, no período final de trocas, mas nada aconteceu. Sacramento Kings tomou decisões equivocadas ao longo dos anos e já passou da hora de parar de fazer o torcedor do Sacramento de otário. A chave para uma boa reconstrução é trocar esses veteranos, acumular picks, acumular escolhas de draft e selecionar corretamente o seu novato na 7ª escolha geral do draft deste ano. E na 6ª posição do draft geral, temos um dos times mais odiados da NBA, não é possível. O Brooklyn Nets foi um dos times mais feios da última temporada. E há muito tempo não consegue fazer coisas boas nessa liga, e eu tô falando desde a época dos Galácticos em Brooklyn. No ano passado, time feio novamente, pegaram a 8ª escolha do draft. E neste ano, vencendo apenas 20 jogos, eles pegaram a 6ª escolha geral do draft da NBA. E nesta posição, muita gente fala de Keaton Wagler. Keaton Wagler é um ala conhecido principalmente pelo arremesso e pela inteligência ofensiva. Os scouts enxergam nele um potencial jogador estilo 3&D, um cara que defende e mata bolas de 3 com um alto grau de sucesso. Mas ainda existem dúvidas sobre a sua capacidade atlética no nível NBA. E a situação de Brooklyn não tá nada boa. Além de não pegar uma pick top 3, eles pegaram sim uma boa pick top 6, uma pick razoável, em uma classe muito boa, como eu já cansei de falar. Porém, no ano de 2027, a franquia Brooklyn Nets não controla a sua escolha de primeira rodada. Tudo por conta daquela troca envolvendo James Harden e os Rockets lá atrás. Se a campanha do Brooklyn for pior que a do Houston, a escolha dos Nets vão para os Rockets. E sinceramente, a não ser que Giannis Antetokounmpo vá parar em Brooklyn junto com mais 2 estrelas, não tem como o Brooklyn Nets terminar na frente do Houston Rockets na próxima temporada. Então, muito provavelmente, o Brooklyn Nets vai passar por mais um ano triste e ainda vai entregar sua escolha de loteria de bandeja para o Houston. Deve ser muito difícil torcer para o Brooklyn Nets. E agora chegamos no top 5 do draft da NBA de 2026. E na pick número 5 temos também uma história muito engraçadinha, porque a escolha seria do Indiana Pacers. Mas eles tiveram a brilhante ideia de mandar uma pick protegida para o Los Angeles Clippers e pegar Ivica Zubac na troca. Indiana ainda tinha chance. Se a escolha caísse no top 4, a escolha ficaria em Indiana. Mas ela caiu na 5. Na 5, meu amigo. E agora, Indiana se tornou o primeiro time na história a vencer menos de 20 jogos na temporada e ficar sem escolhas de primeira rodada. O presidente da franquia até foi a público pedir desculpas pela perda da escolha e disse que era o preço necessário para pagar e conseguir Ivica Zubac. E como eu falei no Instagram, eu espero muito, mas muito mesmo, que Ivica Zubac jogue um basquete que realmente compense uma escolha de número 5. Portanto, aquela troca que levou Ivica Zubac para Indiana, envolvendo os Clippers, ficou assim. Os Pacers receberam Ivica Zubac e os Clippers receberam Benedict Mathurin, Isaiah Jackson, uma escolha de primeira rodada de 2029, uma futura escolha de segunda rodada e a bendita escolha de número 5. E os Clippers ganharam um motivo maior para dar início a uma reconstrução total do seu elenco. Ainda mais se eles trocarem Kawhi Leonard e acumular mais escolhas de draft.
E na escolha de número 5 pode cair Kingston Flemings e Quinton Wegler ou Darius Acuff Jr. Como eu falei, é muito difícil cravar qualquer coisa agora, mas provavelmente será um desses 3 nomes selecionados na escolha de número 5 do Los Angeles Clippers. Então dessa quinta escolha para a 14ª fica muito difícil de cravar, porque a gente não sabe qual será a necessidade da franquia naquele momento. E no top 4 em diante eu vou cravar o que vai acontecer no draft de 2026. No top 4 pelo Chicago Bulls terá Caleb Wilson. Caleb Wilson é um ala pivô muito atlético e defensivamente versátil, conhecido pela proteção de aro e pela mobilidade impressionante para o tamanho que possui. Os scouts enxergam nele um potencial gigantesco, principalmente defensivamente, mas o jogo ofensivo ainda está em desenvolvimento. Aqui não tem erro, Caleb Wilson vai virar uma estrela na NBA. Muitos portais dizem que não seria loucura nenhuma Caleb Wilson ser selecionado na primeira escolha geral do draft pelo talento que possui. Esse cara no Bulls vai mudar o patamar da franquia, assim eu espero. Caleb Wilson na pick 4 é motivo de comemoração para a cidade, para a torcida e para a organização Chicago Bulls. E na escolha número 3 do Memphis Grizzlies terá Ken Boozer, assim espero. Ken Boozer é um dos prospectos mais completos dessa classe, conhecido pelo alto QI de jogo, pela força física e pelo impacto nos dois lados da quadra. Os scouts adoram a consistência e a maturidade dele, mas ainda existem dúvidas sobre o teto atlético no nível NBA. Ken Boozer é um dos meus favoritos nessa classe, o segundo favorito, porque o primeiro eu vou falar já já. Ken Boozer pode mudar o patamar do Memphis Grizzlies e fará isso se for escolhido pela franquia. Esquece Jaren Jackson Jr. e esquece Ja Morant. A cultura do time pode mudar completamente com a chegada desse monstrinho. E por muito tempo ele foi cotado como a pick 1 desse draft, mas como eu falei, essa classe é absurda e as coisas mudaram. Assim como Caleb Wilson, ter Ken Boozer selecionado na primeira escolha não seria loucura nenhuma. Afinal, é muito craque o tal do Ken Boozer, filho de ex-jogador da NBA, Carlos Boozer. Eu vou deixar o card no final de um vídeo que eu fiz falando sobre esse monstrinho. Foi um dos primeiros vídeos do canal e vale a pena você conferir para conhecer mais sobre Ken Boozer. E agora temos a pick 2, a segunda escolha geral do draft de 2026. A escolha de número 2 pertence ao Utah Jazz e eles vão pegar provavelmente o melhor armador desta classe. E eu estou falando de Darren Patterson. Darren Patterson é considerado um dos prospectos ofensivos mais talentosos da geração. Com enorme capacidade de pontuar, criar jogadas e controlar o ataque, os scouts enxergam nele uma potencial estrela na NBA, principalmente pelo arsenal ofensivo muito avançado para a idade que possui. E o time do Utah ficaria interessante demais com a chegada de Darren Patterson. O quinteto seria Darren Patterson na 1, Keyonte George na 2, Lauri Markkanen na posição 3, Jaren Jackson Jr. como ala pivô e o pivô seria Walker Kessler. E como diz o Negão 5 estrelas, uau! Não tem erro aqui, é Darren Patterson na pick 2. E na pick 1 temos o Washington Wizards, vencedor da loteria. Os Wizards terão o direito de selecionar o melhor prospecto da classe de 2026. E aqui será escolhido o cracaço AJ Dibantsa. Esse moleque tem um potencial gigantesco e tem tudo para mudar as coisas na capital americana. AJ Dibantsa é visto por muitos scouts como o prospecto de maior potencial da geração, graças à combinação absurda de tamanho, explosão atlética e habilidade ofensiva. Ele já mostra capacidade de criar e pontuar em alto nível, mas dizem que ainda precisa evoluir na consistência e tomada de decisão. Também tem vídeo dele aqui no canal e eu vou deixar no card no final deste vídeo. Eu li também que o Wizards estaria disposto a trocar essa escolha de número 1. Eu não sei se eu faria isso, mas e você? Trocaria a escolha número 1? Mas AJ Dibantsa no Washington Wizards eleva demais o patamar da franquia. E aí o time ficaria com Trae Young, Keyshawn George, AJ Dibantsa, Anthony Davis e Alex Sarr. E isso também merece um uau!
E a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo no canal do QD. Talvez esse vídeo tenha ficado cansativo para alguns, tomara que não, que eu tentei trazer de forma rápida e prática as informações de cada escolha dessa loteria. E eu queria agradecer você que assistiu até o final deste vídeo, muito obrigado pela moral. Me diz aí, o seu time está na loteria? Se está na loteria, qual jovem você queria que ele draftasse? E na sua visão, qual é o melhor prospecto dessa classe? Seria AJ Dibbanza, Derek Peterson, Ken Boozer ou outro? E não esquece, tem várias formas de você ajudar o canal do QD. Você pode curtir o vídeo, isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é valioso. Você pode estar comentando e fortalecendo a comunidade do canal do QD aqui no YouTube. Você pode também se inscrever e ficar por dentro dos próximos vídeos aqui do canal. E pode se tornar um membro do canal do QD, porque assim você ajuda o canal e fortalece a comunidade do basquete no Brasil. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Kleber, você está no canal do QD e eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Até mais!